Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que estão as movimentações dos preços e o que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Juan Sene, analista da Grão Direto, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Juan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Mais uma vez agradecemos o convite, Guilherme. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Juan, vamos olhar primeiro para o que a gente tem nesse momento. O que tem influenciado os preços do milho aqui no Brasil por enquanto, né? A gente tem alguns dias de alta, alguns dias de baixa, hoje poucas movimentações. O que está influenciando esses preços nesse momento? Guilherme, neste momento nós podemos definir o mercado baseado em quatro principais fatores. O primeiro deles, as condições e desenvolvimento da lavoura de milho que se encontra semeada nesse momento. Também temos a parte da demanda, ou seja, a exportação desse produto, e começa um olhar também fora da América do Sul, ou seja, para os Estados Unidos nesse momento, em que o início do plantio por lá também começa a atrair os olhares do mercado, juntamente com a demanda do milho de lá também. E falando em específico aqui do Brasil, Guilherme, as exportações, falando primeiramente sobre essa demanda que ainda está bastante represada, trouxe alguns dados importantes aqui para a gente trazer uma realidade mais palpável para quem nos acompanha. De janeiro a março deste ano, nós tivemos um volume em torno de 7 milhões de toneladas exportadas. Se a gente compara isso com o ano anterior, o mesmo período de janeiro a março, esse número era em torno de 9,3 ou 9,4 milhões de toneladas. Neste mês de abril, está encaminhando para ser um mês bastante frio, com um ritmo bem lento de exportação. Nesse momento, temos em torno de 29 mil toneladas exportadas em 10 dias úteis, e o ano passado, nesse mesmo período, ou melhor, em todo o mês de abril, tivemos em torno de 470 mil. Se continuar nesse ritmo diário, o mês de abril deve fechar em torno de 64 mil toneladas. Apesar dessa discrepância entre o ano passado, Guilherme, se a gente compara isso com anos anteriores, ainda não é um sinal de alarme. Já tivemos inícios de anos bem piores que esses em safras anteriores, e o mercado se movimentou em momentos específicos mais para frente, de forma mais genérica a partir do segundo semestre. Então, o mercado ainda está aguardando definições, principalmente da safra brasileira e da safra nos Estados Unidos. E aí, Juan, continuando olhando aqueles pontos que você destacou inicialmente, desenvolvimento das lavouras aqui no Brasil, como é que você tem avaliado este cenário? A gente já tem uma ideia mais clara do que a gente vai ter de produção de milho aqui no Brasil? Sim, da última conversa que a gente teve, o pessoal ainda estava no processo de plantio ainda, então pode-se dizer que está tecnicamente concluído o plantio da safrinha 2024. O último dado da Conab trouxe 99,9%. Então, agora, os olhares vão estar voltados para o desenvolvimento dessa safrinha, desse milho que está plantado. Nesse momento, cerca de 80% desse milho está na fase de floração ou desenvolvimento vegetativo. Então, é um momento que ele realmente precisa de uma condição hídrica favorável para estabelecer o teto produtivo. Cerca de 17% nesse momento está na fase de enchimento de grão, porém, esses 80% que está na floração vai entrar na fase de enchimento de grão nas próximas semanas e também vai demandar uma condição de clima favorável. Resumindo, as condições das lavouras a nível Brasil, com exceções de algumas regiões que sofreram de forma pontual com problemas de chuva, temos uma condição boa, né? O Mato Grosso do Sul a gente vem acompanhando, principalmente no centro-sul e sudeste,
um déficit hídrico um pouco mais acentuado, mas quando a gente amplia isso para o estado e para os outros estados do Brasil, as condições são, no mínimo, favoráveis para que esse desenvolvimento continue de forma satisfatória. Porém, nesse momento, Guilherme, as cotações da B3 sazonalmente iniciam um movimento de queda até meados de junho, julho, onde começa a se apresentar a demanda externa pelo milho brasileiro, que eu acredito que vai ser o fator decisório de talvez impulsionar de vez as cotações aqui no Brasil. É difícil a gente falar exatamente quando vai acontecer isso, mas o histórico nos mostra esse cenário até o mês de junho. E aí, olhando os outros pontos que são do mercado internacional, Juan, como é que está esse avanço do plantio lá nos Estados Unidos? As condições, pelo menos por enquanto, são positivas por lá, né? Com certeza. O último relatório do USDA trouxe uma evolução de 5%, uma conclusão de 5% no ritmo de plantio. Está, inclusive, tá um pouco acima dos períodos anteriores, porém, ainda é cedo para a gente talvez traçar uma conclusão nesse sentido. Deve fechar o mês em torno de 10 a 15% concluído, e no mês de maio, aí sim, vamos ter um movimento bastante intenso nesse ritmo de plantio, e sazonalmente, historicamente, né, vamos dizer assim, os Estados Unidos é bem rápido nesse processo de plantio e costuma terminar no próprio mês de maio. Pode sobrar um pouquinho ali para o mês de junho, mas o mês de maio costuma ser aquele mês que realmente define o ritmo de plantio e os Estados Unidos avança bastante. De outro lado, a gente entende que para se ter uma boa condução dessa lavoura, precisamos ter um clima favorável. E é aí que entra a incerteza de mercado, onde pode trazer oportunidades para o produtor ou até mesmo pressionar mais ainda essas cotações, né, dos patamares atuais. Então, para a próxima semana, o cenário é uma condição climática com poucas chuvas, lembrando que essa diminuição do nível pluviométrico é favorável para a evolução do plantio dos Estados Unidos, porém pode provocar uma certa preocupação se essas chuvas ainda não voltarem, talvez daqui 2 semanas, porque já teremos uma lavoura em níveis iniciais de desenvolvimento que vai demandar, sim, uma condição climática, no mínimo, favorável para que ela continue se desenvolvendo. Então, podemos dizer que ainda temos muita coisa para acontecer e possivelmente bastante volatilidade para as cotações em Chicago e que pode refletir aqui no milho brasileiro também. Então, Juan, nesse momento, né, a gente tem ali a B3 entre 57 e 59 nos primeiros vencimentos. A sua expectativa é mais ou menos nesse patamar de preços, pelo menos ali até a chegada do segundo semestre, como você comentou? Isso, Guilherme. Por ela já ter caído bastante nesses últimos meses, pode ser que ela não tenha a força suficiente para continuar esse movimento de queda, mesmo que sazonalmente isso aconteça. Porém, mesmo ela não caindo, ela não tem força para subir de forma consistente nesse momento. Então, acredito que deve ficar no mínimo nesses patamares que a gente tem hoje, aguardando a melhor definição de todos esses fatores que a gente mencionou anteriormente e logo depois assumir uma trajetória mais concreta daqui para frente. E aí, Juan, a gente tem visto, né, o produtor brasileiro segurando bastante as vendas para essa safra, bastante receoso em participar do mercado. Com esse cenário que a gente destacou, como é que fica essa tomada de decisão para comercialização? É momento de olhar para o mercado, de repente vale mais segurar? O que você está vendo dessas estratégias de comercialização? É um cenário bastante desafiador, isso todo mundo vem acompanhando e já é um consenso, né, que esse cenário é muito diferente do ano passado, por exemplo, porém é um cenário que aparenta ser ou estar perto da normalidade a partir de agora. Não necessariamente nesses níveis de preços atuais, mas preços que a gente tinha no início do ano passado
são praticamente impensáveis, né, vamos dizer assim, nesse momento, no cenário atual que a gente vem encontrando. Claro que esse cenário pode mudar daqui para frente, principalmente se a gente tiver um problema na safra norte-americana, que deve trazer boas oportunidades para o Brasil, principalmente quando a gente olha a China como compradora. Então, nesse cenário de indecisão, Guilherme, o produtor tem sim que fazer uma gestão de risco bastante acurada nesse sentido, para realmente determinar qual que é o preço mínimo de venda dele e, na medida do possível, ir aproveitando as oportunidades, até porque temos um tempo cronometrado aí, principalmente quando a gente fala em vencimento, né, de safra, em que ele, em algum momento, vai ter que vender esse produto e, infelizmente, pode acontecer dele pegar um movimento de queda e ter que vender esse produto em preços inferiores ao que ele desejava. Então, a lógica e sempre a regra que a gente traz aqui é fazer essa média de preço e ir participando mais, num ritmo mais escalonado do mercado atual, aproveitando as oportunidades de momento. Juan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário do mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum destaque ou ressaltar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, acho que a gente trouxe os principais pontos aqui, detalhou bastante o que está realmente direcionando o mercado. Atenção à safra norte-americana, mais uma vez, ela que de certa forma vai ditar o ritmo concreto, o direcionamento mais duradouro das cotações de Chicago e podendo refletir aqui no Brasil. A safrinha brasileira vai encaminhando para ser, no mínimo, boa, né? Apesar de algumas regiões ter tido problemas mais graves. Então, o cenário ainda é de uma oferta satisfatória para o mercado e, diante disso, os compradores ficam mais cautelosos nas compras, acreditando que vão ter melhores oportunidades lá na frente. Então, vale a regra da boa e velha negociação, né? A conversa para que fique bom para os dois lados, até porque o mercado precisa girar. Então, fica essa dica e esse direcionamento para as atenções realmente estarem voltadas para esse tipo de negociação. Juan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando as movimentações do mercado do milho aqui no Brasil e também no cenário internacional. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, Guilherme. O Juan Ceni, analista de mercado da Grão Direto, conversou com a gente para mostrar o que está influenciando os preços do milho no mercado neste momento. Aí Juan destacando alguns pontos de atenção e de foco do mercado. Entre eles, a demanda pelo milho brasileiro, que ainda está bastante lenta, principalmente se a gente comparar os números de exportação neste começo de 2024 com o mesmo período de 2023. Também acompanhando o desenvolvimento da segunda safra brasileira, o Juan destacando um nível de desenvolvimento, olhando o geral do Brasil, considerado bom. Claro que a gente tem regiões com problemas, partes do Mato Grosso do Sul, partes do Paraná, mas na visão do Juan Ceni, de maneira geral, a safra brasileira vai se encaminhando para ser uma safra boa em termos de produtividade e de produção. E aí o outro ponto que o mercado acompanha são as movimentações internacionais, avanço do plantio dos Estados Unidos e demanda pelo milho norte-americano. Diante desse cenário, o Juan Ceni acredita que os próximos meses podem trazer um movimento sazonal de queda para os preços do milho aqui no Brasil, pressão para essas cotações, principalmente nos meses de junho e de julho, e a partir do segundo semestre, com a retomada da demanda internacional vindo buscar esse milho aqui no Brasil, o alavancamento das exportações, como costuma acontecer no segundo semestre, aí talvez a gente possa ter melhores condições para essas cotações. E no meio disso, vale seguir acompanhando o desenvolvimento da safra dos Estados Unidos, o Juan destacando que qualquer problema de desenvolvimento, falta de chuvas, dificuldades por lá, pode trazer momentos de altas em Chicago, isso refletir aqui no Brasil e aí o produtor brasileiro ter boas oportunidades de realizar as suas comercializações. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela milho subindo lá em Chicago nesta sexta-feira.
Contrato maio 24 vale 4 dólares e 31 centes o bushel, alta de 5 pontos, mesma alta do julho 24, que vale 4 dólares e 41 centes o bushel. O setembro 24 também sobe 5 pontos, é cotado a 4 dólares e 50 centes o bushel, enquanto o dezembro 24 vale 4 dólares e 64 centes o bushel, alta de 4,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3, cotações muito próximas da estabilidade neste último dia da semana. Contrato maio 24 vale R$ 57,86 a saca, alta de 0,05%. O julho 24 vale R$ 57,59 a saca, com elevação de 0,02%. O setembro 24 vale R$ 59,37 a saca, elevação de 0,15%, enquanto o novembro 24 é cotado a R$ 62,10 a saca, uma perda de 0,08%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.